cara pode alegar, tipo assim, cara, não gostei da gravação, achei a gravação feia. Lembrando que o direito do autor, ele se subdivide em duas partes e uma das partes não é transferível, que é o direito moral. Pode envolver questões religiosas, pode envolver questões estéticas, pode envolver questões de que o compositor não quer mais aquela música circulando. Eu já conheci casos assim. Clica aqui no inscreva-se, isso fortalece demais. E deixa o joinha. Brito Podcast, o maior e principal podcast Samba Pagode do Brasil, gente. Vamos nessa. E acontece às vezes de não ter a música lá também, aí a associação consegue startar um pedido para todas as outras associações para tentar ver onde é que a música tá, né? Sim, sim. Isso acontece, enfim. Foi o que eu falei. Quando você vai atrás dessa informação, você começa a desbloquear esse conhecimento macro desse mercado que a gente vive, entendeu? Isso. E muito importante também para quem é o autor, porque assim, você tá falando do ponto de vista de quem quer gravar, né? Mas do ponto de vista de quem quer ser gravado, ou de quem quer ter uma vida autoral na música, é muito importante estar bem documentado, estar formalizado, estar com as músicas declaradas certinho, quanto é o percentual de cada parceiro ali, para que fique tudo certo, cara. Porque a vida estando toda certa, Brito, é tão mais fácil, sabe? Flui tudo, né? Cara, é sem estresse, é zero estresse, entendeu? Assim, E quando tem estresse, você tá embasado numa verdade que é incontestável. Cara, mas aqui, tá aqui. É tão simples quanto ler, entendeu? Beleza, é isso, pronto. Boa. Então, assim, se a gente fosse fazer um passo a passo bem básico, tá, gente? Porque, assim, se a gente for entrar nos meandros de tudo, é muita coisa. Mas você, com antecedência, faz seu repertório com bastante antecedência mesmo, né? Porque a gente já comentou que existe um problema aí nesse circuito que não é culpa nem do grupo, nem do compositor, que é quem tá no meio disso, que é a editora, às vezes. Muitas vezes a editora demorando, já pedi para que elas melhorem, tenho certeza que elas vão nos escutar. É isso. E na prática, assim, até um depoimento de quem já fez esse processo de pedir liberação, muitas vezes tem uma pessoa que cuida de milhares de pedidos dentro da editora, né? Então essa pessoa, tá sobrecarregada, enfim, então naturalmente vai demorar um pouco. Então quanto antes você começar, melhor. Pediu ali a liberação, esse pedido vai para a editora que chega para o compositor, né, Fregonese? Aí ele vai falar para você... Aí depende do contrato que cada autor tem com a sua editora. Explica pra galera como é que funciona isso aí. Porque alguns contratos vão prever consulta ao autor, outros contratos não. Então, assim, tem editora que simplesmente vai falar em nome do autor, porque, na verdade, o que é uma editora, Brito? A editora, ela é uma empresa que administra direito patrimonial de autor. Certo. Lembrando que o direito do autor, ele se subdivide em duas partes e uma das partes não é transferível, que é o direito moral. Que é o direito que o autor tem de vetar a música dele de circular por qualquer questão moral que ele tenha. Isso independente do contrato que ele tenha com a editora? Não, isso não a editora não trata disso porque isso não é transferível. Entendi. Vou te dar um exemplo clássico. Política. Lado X e lado Y. O cara usou lá e ele falou, o lado X usou a obra de um compositor que defende o lado Y. Isso é uma questão que moralmente aquele compositor tem direito de falar não. Não quero. Tá me confundindo? Quer me... Entendeu? Então isso é uma questão moral. O cara pode oferecer um caminhão de dinheiro, mas a moralidade do cara fala, não, meu irmão, a minha moralidade me impede de fazer isso. Tá? Boa. Então a questão moral é isso. Pode envolver questões religiosas, pode envolver questões estéticas, pode envolver questões de que o compositor não quer mais aquela música circulando. Eu já conheci casos assim, que o compositor fez a música quando era adolescente, e que ele acreditava que aquilo que ele estava falando era tipo, a verdade do momento, o cara cresceu, não sei o que, mudou a cabeça do cara, e aquela música que ele fez enquanto adolescente, tipo assim, tem valor pra caralho pra um monte de gente que adora aquilo, o cara falou, não. Hoje em dia eu não quero mais que essas palavras que eu escrevi sejam espalhadas. Entendi. E aí o próprio autor tem o direito de moralmente falar, não quero. No Brasil tem esse direito, tá? Fora do Brasil alguns países não tem. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Deixa eu te dar um exemplo então, pra você me falar se cabe ou não. Só guarda aí o ponto aí, só pra você não perder. Fala. Mas, por exemplo, você tem uma banda de rock, né? Não vou nem usar no pagode aí. E você é o compositor das músicas. E aí você compôs as músicas, anos depois a banda brigou, que acontece muito, brigou com... Eu não quero mais minhas músicas aí. Independentemente de contrato, você tem esse livre-arbítrio aí de falar que não quer mais as músicas. Você pode argumentar argumentos morais, e aí você vai ter que ter bons argumentos morais, porque, veja bem, um argumento moral é uma coisa que o autor, ele pode alegar, enfim... Eu já vou entrar até numa área que eu não sou muito especialista, que talvez um advogado autoralista fale melhor do que eu sobre isso. Mas, cara, o cara pode alegar, tipo assim, cara, não gostei da gravação. Achei a gravação feia. Entendi. Tenho essa prerrogativa aí. A música é minha, a obra é minha, não gostei. Perfeito. Achei feio. Tranquilo. Não quero que circule.
O cara pode dizer assim, ó, isso na minha cabeça, tipo, interfere na minha reputação como autor. É raríssimo, cara. Brito, eu tô te dando um exemplo assim, cara. Sim, sim. Nem faz corte disso, porque isso é raríssimo, raríssimo. É uma exceção. Mas as outras exceções não são tão raras. A parte que envolve questões políticas, religiosas, ou de time de futebol, ou de... São coisas mais corriqueiras da vida prática, entendeu? Sim. Então, assim... Voltando a dizer. Então, né? assim, Chega lá, só para dizer o que faz uma editora. Então, dessa parte moral, a editora não tem... Não cuida. Não cuida de nada. Até porque é um direito que não é passível de ser transferível. Da parte patrimonial, a editora cuida daquilo que o contrato estabelecer. E, normalmente, os contratos de edição prevêem um repasse de 100% do que é patrimonial da obra para a editora por um tempo. Esse tempo pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ou o tempo todo de proteção legal das obras, que é 70 anos depois da morte do autor, que é o que a gente chama de contrato lifetime para a vida inteira ou para todo sempre, amém. Sim. Então, assim, diante desse contrato de edição, o autor e a editora têm que ver o que está escrito ali no contrato para entender se esse contrato prevê uma consulta ao autor para responder a sua pergunta. Olha onde é que a gente foi para responder a sua pergunta, se a editora consulta ao autor. Às vezes sim, às vezes não, dependendo do caso. Por exemplo, vou te dar o meu caso como um exemplo. O meu caso prevê uma consulta a mim, no caso a minha editora, e a minha editora tem um prazo estipulado em contrato que, se eu não responder nesse prazo, pode ser por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por que for, aí a editora que administra a minha editora tem o poder de deliberar sobre aquela decisão, precificar e tudo mais, entendeu? Então é assim que funciona. E, cara, aí aquela história que a gente tava falando, né? Quem sabe as regras do jogo, joga o jogo melhor. Quantas lutas aí de grandes lutadores não se decidiram pela regra, né? E não Sem pelo dúvida. nocaute, não pela finalização. Então, assim, você tá com a regra debaixo do braço, muitas vezes te ajuda a entender o que tá rolando.